Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, esse aqui, ele mostra o nosso adversário. Quando ele mostra que temos um adversário, ele já diz, olha, existe uma guerra, existe uma batalha espiritual, existe uma luta contra principados e potestades que regem nas regiões celestiais. Como nós devemos fazer essa luta? Revestidos de poder e protegidos com a armadura. Então, 3 coisas principais que nós precisamos atentar. Quem é o nosso adversário? Onde é a nossa guerra? E como nós entramos nessa batalha? Existem pessoas que dizem assim, pastor, eu não acredito que tenha uma batalha espiritual, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele já venceu o diabo por nós. Veja bem numa coisa, você já é vencedor. A palavra de Deus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra eu, contra você. Nós somos a igreja de Cristo, mas não diz que o diabo não vai tentar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o diabo ele está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor como um leão, esperando um momento, uma brecha para que ele possa entrar, ele possa nos tragar, ele possa nos vencer. Você pode não ver o que acontece no plano espiritual, mas sempre há uma luta travada entre anjos e demônios, lutando pela tua alma. Porque o teu corpo vai ficar aqui quando você morrer, vai virar pó. A Bíblia diz que do pó eu vim, ao pó eu vou voltar. O nosso espírito, que é a parte mais pura, ela volta para Deus, volta para o Senhor. Mas a nossa alma é essa que vai ser condenada ou vai ser salva. Então é certo que há uma batalha. Há pessoas, há pastores, eu estou falando de pastores, que não acreditam no ministério de libertação. Eles dizem, não existe. A palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Hoje em dia eu sou mais perseguido por teólogos do que propriamente dito perseguido pelo diabo. E por que eles me perseguem? Por conta da manifestação do poder de Deus. Quem vai nos cultos onde eu estou ministrando, você vai ver 2 coisas muito claras. A primeira delas é a palavra de Deus, pura e verdadeira. E a segunda coisa que você vai ver nos meus cultos é o poder de Deus se manifestando. Porque eu acredito que palavra e poder caminham juntos. Eu prego a palavra e o respaldo da palavra que é pregada é quando o poder vem e se manifesta. A igreja está cheia desse negócio de pregação sem o poder se manifestar. Está na hora de se levantar grandes homens e grandes mulheres de Deus que está dizendo assim, olha, eu serei um libertador, eu serei um avivalista que vai fazer diferença, que não vai só pregar palavra, mas vai pregar palavra e vai demonstrar o poder de Deus, porque isso é uma autoridade que o Senhor libera sobre a nossa vida. Então se você está aqui hoje, é porque o Senhor, o Espírito Santo está tocando aí no teu coração. Eu fui ministrar numa igreja lá em Mauá, eu só ia ministrar batismo no Espírito Santo e só que chegou no dia quando a gente começou a ministrar, o poder de Deus veio sobre o lugar. O poder de Deus, quando ele vem e ele entra em evidência, alguma coisa acontece. Sabe quando o poder de Deus vem sobre a pessoa que ela cai? Aquele poder não é só para cair. Quando o poder de Deus vem, ou pessoas são batizadas, ou pessoas são curadas, ou pessoas são libertas. E aí eu comecei a ministrar naquele lugar. O povo começou a cair lá, cheio do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas, era muita gente. Foi algo incrível, era extraordinário o que estava acontecendo ali. Quando eu desço do altar, fui pôr as mãos nas pessoas para elas receberem. Conforme eu ia colocando, as pessoas começavam a cair, só que elas caíam, já não era recebendo, vinha aquela descarga de poder sobre a vida daquelas pessoas, mas ao invés delas serem batizadas ou cheias, elas caíam ou vomitando, ou já caíam manifestadas. Chegou um determinado casal que estava lá, e eu cheguei perto deles, a mulher, quando eu pus a mão, ela caiu, e ela já começou a vomitar, e vomitar, e vomitar, e vomitar muito. Eu olhei para ele e falei, qual o nome dela? E eu perguntei. Aí o esposo falou, pastora tal, e deu o nome dela. Aí eu fiquei assim, eu falei, são pastores? Ele falou, somos. Aí eu peguei e falei para ele assim, você sabia que ela está sendo vítima de coisas do diabo? Ela precisa passar por um processo de libertação. Aquele pastor olhou para mim e ele falou o seguinte, pastor, você me perdoa, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que precisa de libertação. Eu falei, você não acredita por quê? Aí ele falou assim, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não tem esse negócio de ainda ser liberto. Jesus já morreu naquela cruz, já nos libertou. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Olha o versículo que ele usou. Aí eu peguei para ele e falei o seguinte: a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz também assim que maldição sem causa não se cumpre. Isso quer dizer que condenação é uma coisa, maldição é outra totalmente diferente. Você pode estar livre da condenação se você estiver em Cristo, mas não diz que você está livre dessa maldição. Eu peguei e falei para ele: você pode não acreditar que existe um ministério de libertação, você pode não acreditar que a sua esposa precisa passar pelo processo de libertação. Você me permite pelo menos orar por ela, já que você não acredita, mas eu acredito. Você pode deixar eu orar por ela em relação à libertação? Aí ele olhou para mim e falou assim: claro, pode orar. Naquele momento eu pus a mão na cabeça daquela pastora e quando eu pus a mão eu disse: agora em nome de Jesus, tudo está escondido. Aquela pastora simplesmente manifestou, ela começou a vomitar e aí depois eu fiquei sabendo. Aquela pastora, ela sofria há muitos anos de depressão, pânico, e aí depois daquele dia, aquela pastora foi totalmente restaurada. Nunca mais ela teve crise, nunca mais ela precisou voltar a tomar remédio. Ela estava tomando remédio controlado, ela foi internada em manicômios, mas só que depois daquele processo lá que nós fizemos, ela nunca mais teve absolutamente nada disso. Se gostou do conteúdo, nos ajude a crescer. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.